Era madrugada no Rio de Janeiro. As luzes da cidade ainda refletiam nas águas da Barra da Tijuca quando o carro de uma jovem engenheira seguiu pela Avenida das Américas, desaparecendo lentamente da vista de quem, sem saber, seria a última pessoa a vê-la com vida. O nome dela era Patrícia Amieiro, uma mulher de 24 anos, cheia de planos, alegria e futuro. Mas naquela madrugada de 1 de junho de 2008, algo aconteceu. Algo que até hoje permanece envolto em silêncio, dúvidas e dor. Patrícia havia saído de uma festa com amigos. Era uma noite comum de sábado, e ninguém poderia imaginar que aquele seria o último registro da sua presença. Ao deixar o local, dirigia seu carro, um Honda Fit preto, em direção à sua casa. Mas, por motivos até hoje não totalmente esclarecidos, ela nunca chegou ao destino. Dias depois, o carro seria encontrado caído no canal de Marapendi, parcialmente submerso. Dentro, não havia ninguém, e o Rio de Janeiro acordava diante de mais um mistério. Um caso que levantaria suspeitas graves, abalaria famílias e colocaria sob questionamento o próprio sistema de justiça. Antes de mergulharmos nessa história e em todas as suas reviravoltas, aproveite para se inscrever no canal e continuar acompanhando casos reais como este, histórias que desafiam a lógica e permanecem sem respostas definitivas até hoje. Nos primeiros dias após o desaparecimento, a família de Patrícia mergulhou em uma busca desesperada. Cartazes foram espalhados, buscas foram feitas em hospitais, delegacias e em cada canto da cidade onde pudesse haver uma pista. A esperança ainda existia. Afinal, nenhuma prova confirmava o pior. Mas tudo mudou quando o carro foi localizado no canal, a poucos quilômetros de onde Patrícia havia sido vista pela última vez. O veículo estava em uma posição curiosa, como se tivesse sido empurrado ou caído de maneira abrupta. Dentro, objetos pessoais ainda estavam lá, documentos, celular e até itens que indicavam que ela não havia planejado desaparecer. A princípio, as autoridades trataram o caso como um acidente. Talvez Patrícia tivesse perdido o controle do carro. Era uma hipótese simples e, para alguns, conveniente. Mas, à medida que os dias passavam, os detalhes não encaixavam. O irmão de Patrícia, Rafael Amieiro, não se conformava. Ele conhecia bem a irmã e sabia que ela era uma motorista cuidadosa. Além disso, as condições da via não indicavam um acidente banal. E havia algo mais inquietante. Testemunhas começaram a relatar sons de tiros naquela madrugada, próximos ao local onde o carro foi encontrado. Esses relatos levaram a investigação para um novo caminho, um caminho sombrio. Naquela época, a região era patrulhada por unidades policiais durante a madrugada, e algumas pessoas afirmaram ter visto um carro semelhante ao de Patrícia cruzando um ponto de bloqueio feito por policiais militares. Segundo algumas versões, o veículo dela poderia ter sido confundido com o de criminosos, e em meio à tensão, tiros teriam sido disparados. Nada disso, no entanto, era oficialmente confirmado, mas o caso começou a tomar contornos muito mais complexos quando surgiram indícios de que o acidente poderia ter sido forjado. Durante as perícias, observou-se que o carro apresentava marcas estranhas, amassados que não condiziam com uma queda simples no canal. Alguns peritos independentes chegaram a afirmar que havia sinais de colisão anterior, como se o carro tivesse sido atingido ou empurrado. Além disso, objetos que deveriam estar dentro do veículo, como o airbag, apresentavam anomalias. A imprensa começou a acompanhar o caso de perto, e o nome de Patrícia se tornou um símbolo de indignação. Uma jovem, desaparecida sem explicação. Um carro no fundo do canal. E a possibilidade perturbadora de envolvimento policial. A família passou a viver entre a dor e a luta por respostas. A mãe de Patrícia, Dona Teresa, fez inúmeros apelos públicos, pedindo justiça e transparência. Em entrevistas, ela relatava o sentimento de impotência diante das contradições do processo. Para ela, havia algo encoberto, e cada novo detalhe parecia confirmar essa sensação. Enquanto isso, o caso avançava lentamente na justiça. Alguns policiais chegaram a ser investigados, acusados de participar de uma suposta tentativa de encobrir os fatos. Segundo as denúncias, teriam empurrado o carro da engenheira para o canal para simular um acidente, após um possível confronto. Equivocado. Mas como em tantos outros casos complexos no Brasil, a linha entre o que é fato e o que é suposição ficou nebulosa.
Testemunhos se contradiziam, provas desapareciam, e a narrativa do acidente voltava a ganhar força em meio à falta de conclusões concretas. A sociedade acompanhava com atenção e indignação. Afinal, não era apenas sobre Patrícia, era sobre a sensação de que o sistema poderia falhar com qualquer um. E você já se perguntou quantas histórias como essa acabam esquecidas com o tempo, mesmo quando parecem ter tantas peças soltas? Às vezes, refletir sobre isso nos faz perceber o quanto certos silêncios dizem mais do que as palavras. Com o passar dos anos, a ausência de Patrícia se tornou uma presença constante na vida de sua família. As festas de fim de ano perderam o brilho. As datas de aniversário viraram marcos de saudade. A esperança de encontrá-la viva foi se transformando em busca por justiça e por dignidade. Em 2011, 3 anos após o desaparecimento, o Ministério Público denunciou 4 policiais militares. Eles foram acusados de envolvimento no desaparecimento e na ocultação do carro. A denúncia dizia que eles teriam atirado contra o veículo, acreditando que se tratava de criminosos, e depois tentado encobrir o erro. Mas o caso ainda estava longe de se encerrar. A defesa dos acusados negava qualquer participação, alegando inconsistências nas provas. O processo se arrastou por anos, com recursos, audiências e novas perícias. Enquanto isso, a família continuava a viver um luto sem corpo, sem respostas, sem fim. A história de Patrícia passou a simbolizar algo maior: a luta de tantas famílias brasileiras que enfrentam o desaparecimento de entes queridos em circunstâncias obscuras. No Brasil, milhares de pessoas desaparecem todos os anos, e muitas dessas histórias acabam arquivadas sem solução definitiva. Patrícia era uma mulher jovem, formada em engenharia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, apaixonada pelo que fazia. Tinha sonhos simples. Queria construir uma carreira sólida, viajar e ajudar os pais a realizarem antigos desejos. Sua vida foi interrompida de forma abrupta, e o vazio deixado é um lembrete de como o destino pode mudar em questão de minutos. Ao longo da investigação, surgiram detalhes que pareciam saídos de um roteiro de mistério. O carro dela, por exemplo, apresentava o airbag deflagrado, mas sem vestígios de sangue. Havia também marcas nas laterais que indicavam impacto. No entanto, nenhuma dessas informações levava a uma conclusão definitiva. Tudo permanecia na esfera da dúvida, e é justamente a dúvida que faz desse caso um dos mais intrigantes da história recente do Rio de Janeiro. Anos depois, a imprensa voltou a falar do caso. A ausência de respostas continuava a ecoar. O processo judicial passou por mudanças, e alguns dos acusados chegaram a ser absolvidos, enquanto outros seguiram recorrendo. Nenhuma condenação definitiva foi mantida, e até hoje, Patrícia é oficialmente considerada desaparecida. Para os familiares, isso é o que mais dói, porque o desaparecimento não é apenas a perda de alguém, é a perda da verdade, da rotina, do sentido do tempo. A cada dia que passa, as lembranças se misturam com a esperança e com a dor. A mãe de Patrícia chegou a dizer em entrevistas que ainda sonhava com a filha e que, nesses sonhos, ela estava bem. Era a forma que o coração encontrou para continuar. No fundo, talvez seja isso o que mantém as pessoas de pé diante do impossível, a esperança de um reencontro, mesmo que simbólico. O caso de Patrícia Amieiro também levantou debates importantes sobre a atuação policial e a necessidade de investigações mais transparentes. Ele revelou como certas estruturas do poder podem se proteger em meio à confusão, e como a busca por justiça, no Brasil, é um caminho longo e muitas vezes solitário. Mas também mostrou o poder da resistência. A família de Patrícia jamais desistiu de lutar, mesmo diante de adversidades e de um sistema que parecia não querer ouvir. Eles transformaram o luto em ação, pressionando autoridades e mantendo o nome dela vivo na mídia e nas redes sociais. Ao longo dos anos, manifestações, entrevistas e documentários foram produzidos sobre o caso. Cada um deles buscava reacender a memória da jovem engenheira e cobrar o que parecia estar se perdendo: a verdade. Hoje, mais de uma década depois, o desaparecimento de Patrícia Amieiro permanece como um enigma sem solução. As versões se sobrepõem, os documentos se acumulam, mas a pergunta central continua ecoando: o que realmente aconteceu naquela madrugada? Para alguns, foi um acidente trágico. Para outros,
um erro grave acobertado por silêncio e medo. Entre esses dois extremos está uma família que ainda espera, não apenas por justiça, mas por paz. E enquanto o tempo passa, o nome de Patrícia segue vivo como símbolo de uma história que não deve ser esquecida. Uma história que fala sobre a importância da verdade, sobre a dor de quem perde sem saber e sobre o poder da memória. Quando olhamos para casos como esse, somos lembrados de que o verdadeiro mistério não está apenas no que aconteceu, mas também no que foi silenciado. E é nesse silêncio que muitas vezes se esconde a resposta. O tempo passou, mas o mistério continuou suspenso no ar, como uma sombra sobre o canal de Marapendi. A cada novo amanhecer, a família de Patrícia acordava com a mesma pergunta: o que realmente aconteceu naquela madrugada? A ausência dela não era apenas um vazio físico, era um buraco na rotina, na esperança, na fé. A mãe, Dona Teresa, contava que ainda preparava o café como se a filha fosse entrar pela porta a qualquer instante. O pai, seu Walter, tentava se manter firme, mas o olhar denunciava a saudade. Rafael, o irmão, tornou-se a voz ativa da família, um homem que trocou a ingenuidade pela busca obstinada por respostas. Ele passou anos revisitando cada detalhe do caso, entrevistas, laudos, documentos. Nada era pequeno demais para ser questionado. Cada página parecia esconder algo que ninguém queria ver. E foi assim, entre o silêncio das autoridades e a persistência de uma família, que a história de Patrícia se transformou em símbolo. Logo após a descoberta do carro, o caso havia ganhado grande repercussão na mídia. Mas como tantas outras histórias no Brasil, a atenção pública começou a diminuir com o passar dos meses. Outros casos surgiram, outras manchetes ocuparam o noticiário, e pouco a pouco, o nome de Patrícia começou a desaparecer das capas dos jornais, mas não da memória da família. Foi nesse momento que Rafael decidiu que não deixaria a história morrer. Ele começou a reunir provas, falar com testemunhas, questionar contradições. Um dos pontos mais polêmicos era a perícia no carro. Segundo especialistas independentes contratados pela família, o airbag havia sido acionado antes da queda no canal, o que indicaria uma colisão anterior. Além disso, o impacto da queda não parecia suficiente para justificar todos os danos na lataria. Esses detalhes para a família eram sinais claros de que algo havia acontecido antes do carro ir parar na água. Mas para as autoridades, nada era conclusivo. O processo, complexo e cheio de lacunas, oscilava entre hipóteses, versões e contradições. No ano de 2011, a denúncia formal do Ministério Público trouxe novo fôlego à investigação. 4 policiais militares foram acusados de envolvimento direto no desaparecimento. A tese era de que, ao confundir o carro de Patrícia com o de criminosos, os agentes teriam atirado contra o veículo e, percebendo o erro, tentado ocultar as evidências. O carro teria sido empurrado para o canal na tentativa de simular um acidente. As acusações eram graves, mas sustentadas por indícios frágeis. Testemunhas se contradiziam, algumas sumiam e outras afirmavam ter sofrido pressão para mudar seus depoimentos. Em meio a tudo isso, a defesa dos policiais insistia na tese do acidente. Enquanto o processo se desenrolava, a família vivia entre audiências e esperas. Cada nova decisão judicial trazia a esperança de que, enfim, a verdade viria à tona. Mas a justiça, como tantas vezes no Brasil, andava devagar, e para quem espera há anos, cada dia é uma eternidade. Com o passar do tempo, o caso foi sendo empurrado para os bastidores do sistema judiciário. Em 2016, após uma longa série de recursos, o Tribunal do Rio de Janeiro manteve a absolvição dos réus. Nenhum deles foi condenado. Para o Estado, não havia provas suficientes para responsabilizar ninguém. Para a família, não havia justiça. A sensação era de derrota, mas também de resistência. Mesmo sem uma sentença definitiva, os pais de Patrícia continuaram a lutar, não apenas pelo caso da filha, mas para que outras famílias não passassem pelo mesmo. Eles participaram de eventos sobre desaparecidos, cobraram políticas públicas e transformaram sua dor em movimento. A história de Patrícia deixou de ser apenas uma tragédia pessoal. Tornou-se uma bandeira pela verdade. E ainda assim as perguntas permanecem. Como um carro pode cair em um canal e ninguém perceber? Por que tantas contradições nas perícias?
E, acima de tudo, por que nenhum dos responsáveis foi punido? Se o próprio processo reconheceu que houve falhas graves na investigação, as respostas talvez estejam espalhadas entre relatórios, silêncios e omissões. Mas há algo que não se apaga, a sensação de que a verdade ainda está ali, esperando ser revelada. É curioso como alguns casos parecem se recusar a ser esquecidos. Mesmo quando o tempo tenta apagar as lembranças, há algo que insiste em permanecer, como se o próprio destino não aceitasse o silêncio. Em um dos momentos mais emocionantes dessa história, Dona Teresa contou que guardava um perfume de Patrícia, intacto, desde o desaparecimento. Disse que, às vezes, o abria apenas para sentir o cheiro da filha. Era a forma que encontrava de manter viva a presença dela. Um gesto simples, mas profundamente humano, e que simboliza o que o desaparecimento realmente representa, a ausência que se torna parte da rotina. Para muitas famílias de desaparecidos, o luto nunca se conclui. Não há despedida, não há ritual, não há corpo. Há apenas a espera. E a espera é uma das dores mais silenciosas que existem. No decorrer dos anos, surgiram tentativas de reabrir o caso. Novas análises, revisões e pedidos de investigação foram encaminhados, mas nenhum deles trouxe avanços significativos. A ausência de provas materiais e a dificuldade de reconstituir o que aconteceu tornaram quase impossível chegar a uma conclusão judicial. Mesmo assim, a história de Patrícia continua sendo contada. Documentários, reportagens e podcasts ajudaram a manter o caso vivo na memória do público. Em cada um deles, uma mesma frase se repete: o que aconteceu com Patrícia Amieiro? É uma pergunta que ecoa há mais de uma década. E talvez, mais do que buscar uma resposta exata, o importante seja entender o que ela representa: a luta contra o esquecimento. E você, o que acha que aconteceu com Patrícia naquela madrugada? Às vezes, nossas percepções dizem muito sobre como enxergamos a justiça e sobre o que acreditamos ser possível num país onde tantos casos ficam sem resposta. Nos bastidores, o caso de Patrícia também expôs um problema maior: a forma como investigações que envolvem agentes públicos podem se arrastar indefinidamente. A falta de transparência, os interesses internos e a dificuldade em produzir provas concretas acabam gerando um ciclo de impunidade. Mas, para além da burocracia, há a dimensão humana, a dor de uma família que ainda se pergunta o que mais poderia ter feito. Rafael, em entrevistas recentes, contou que muitas vezes pensou em desistir, mas cada vez que olhava para a foto da irmã, sorridente e cheia de vida, ele voltava a lutar. Enquanto eu viver, não vou deixar o nome dela ser esquecido. Essa frase, dita por ele em um programa de televisão, resume o espírito de quem transformou o desespero em propósito. Com o tempo, o caso de Patrícia passou a ser estudado em universidades e cursos de jornalismo investigativo como exemplo de como um desaparecimento pode expor falhas estruturais em todo o sistema de apuração. Desde a perícia inicial até o tratamento dado à família, cada etapa do processo revelou a importância de protocolos mais claros e da independência das investigações. Muitos especialistas apontam que, se houvesse mais transparência desde o início, talvez o desfecho fosse outro. Mas a verdade é que, na ausência de respostas oficiais, o que resta são as perguntas e o compromisso moral de mantê-las vivas. O tempo, por mais cruel que seja, também tem um papel curioso. Ele transforma dor em memória, e memória, quando compartilhada, se torna resistência. Hoje, quem passa pelo canal de Marapendi talvez não saiba da história que aquele lugar guarda, mas para quem conhece o caso, aquele ponto do Rio de Janeiro é mais do que uma paisagem. É um símbolo, um lembrete silencioso de que, por trás das águas tranquilas, existe uma história que o país não pode esquecer. Em 2022, completaram-se 14 anos desde o desaparecimento. A família realizou uma pequena homenagem, acendendo velas e deixando flores no local onde o carro foi encontrado. Não havia câmeras, repórteres ou discursos, apenas o som do vento e a lembrança de uma jovem que, em uma noite comum, desapareceu sem deixar rastros. Para eles, aquele gesto era mais do que uma homenagem. Era uma forma de dizer ao mundo que Patrícia ainda existe, na memória, no amor e na luta. Ao revisitar toda essa história, é impossível não pensar no que Patrícia poderia ter vivido se tivesse chegado em casa naquela madrugada.
Talvez tivesse seguido sua carreira de engenheira, construído uma família, viajado pelo mundo. Ela tinha planos, tinha sonhos e tinha o tempo a seu favor. Mas o tempo, naquele dia, parou. E o que restou foi uma linha interrompida, uma história inacabada. Ainda hoje, a mãe de Patrícia repete que o maior medo dela é que o caso caia no esquecimento, que o nome da filha se torne apenas uma nota de rodapé em algum arquivo antigo. Por isso, ela continua falando, continua contando, continua lembrando. Porque enquanto alguém contar essa história, Patrícia não estará realmente desaparecida. Casos como esse revelam que o verdadeiro peso do desaparecimento não está apenas no mistério, mas no impacto emocional que ele deixa, a dor da ausência, o questionamento constante, o ciclo de esperança e frustração, e, acima de tudo, a sensação de que algo foi interrompido sem aviso. No fim, talvez o caso de Patrícia Amieiro nunca tenha um desfecho definitivo, mas sua história cumpre um papel fundamental: lembrar que a busca pela verdade é uma forma de resistência e que a justiça, mesmo quando não vem dos tribunais, pode vir da memória coletiva. Porque enquanto houver alguém que se recuse a esquecer, nenhuma história estará totalmente perdida. E, se você chegou até aqui, deixe um comentário dizendo o que mais te marcou nesse caso. A sua opinião ajuda a manter viva a memória de Patrícia e de tantas outras pessoas que ainda esperam por justiça.